E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, sou o professor Epifânio Galan, esse aqui é meu canal Epifanias, e a gente vai aqui para uma série de exercícios comentados sobre trabalho e energia. Essa série, ela tá lá, né, no livro Os Fundamentos da Física, volume 1, parte 2, e eu vou dividi-la aí em 4 vídeos, tá? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai discutir os exercícios da página 300, depois nos vídeos subsequentes, página 304, as páginas 320 e 321 e por último a página 324. Vamos lá? Então, pessoal, começamos aí, né, nessa nossa aula 1, página 300, bora lá. Um bloco está se deslocando numa mesa horizontal em movimento retilíneo e uniforme sob a ação das forças indicadas na figura a seguir. Então, já chama a atenção de vocês nesse termo aí, né, nesse pedacinho da frase, destacando aí que o movimento é retilíneo e uniforme. Dessa maneira, segundo estudamos aí nas diversas aulas sobre leis de Newton, nós já sabemos que a força resultante que atua sobre o bloco tem que ser igual a zero, tá? Olhando aí para o nosso bloco, então, a gente já sabe que a força-peso aqui vai ter que anular a força normal, né, ou vice-versa, então elas têm o mesmo módulo, já que elas têm a mesma direção em sentidos opostos, elas se anulam. E a força F tem que ser anulada pelo Fat, tá? Para que aí sim nós tenhamos movimento retilíneo e uniforme. Já comentei com vocês, né, naquela nossa primeira aula sobre leis de Newton, então cuidado, né, gente? Tira o Aristóteles aí de dentro de você, por favor. Não vai ficar com aquele pensamento de, nossa, Epifa, mas se a força F é anulada pelo Fat, então o bloco não deveria estar parado? Calma lá, se o bloco já estiver parado, for aplicada sobre ele uma força F, e a gente concluir de alguma maneira que o Fat que surgiu é igual à força F, maravilha, ele continua parado. Mas o que está acontecendo aqui é que o bloco já está em movimento. Então, se ele já está em movimento e a força F tiver o mesmo módulo de Fat, automaticamente sabemos que elas se anulam, a resultante é zero e o bloco continua o seu movimento de maneira retilínea e uniforme. Tá? Então, sempre bastante cuidado com isso. Continuando, a força F é horizontal e tem intensidade 20 newtons, assim determine item A o trabalho realizado pela força F pela força de atrito no deslocamento AB, sendo D igual ao módulo de AB igual a 2 metros, né? Então a distância percorrida pelo bloco aqui, D, vale 2 metros, né? Em módulo igual a 2 metros, ele quer então o trabalho de F e o trabalho de Fat, sendo que a força F vale 20 newtons. E a gente já concluiu também que o Fat vai ter que valer 20 newtons. E depois no item B, o trabalho da força resultante nesse deslocamento. Bora lá? Então a solução aqui no 311, trabalhinho aí, a força tem a mesma direção do deslocamento, então F delta S. Lembra lá que a formulinha, né, para força constante, né, para trabalho de uma força constante é F delta S cosseno do ângulo. E se eu souber que essa força constante já tem a mesma direção do deslocamento, então eu sei que o ângulo entre eles vale zero, portanto o cosseno de zero eu sei que vale 1, e aí fica só F delta S, tá bom? Então a força F vale 20, o deslocamento vale 2, temos aí 40 newtons metro, que é igual aí a 40 joules. Maravilha! Para o item B, a gente tem que lembrar, então, que estando em MRU, o módulo de Fat tem que ser igual ao módulo da força F, portanto, o módulo de Fat vale 40, mas eu sei que o Fat é oposto ao deslocamento, logo apareceria ali, né, na nossa formulinha aqui, um cosseno de 180, né, já que você tem o Fat para um lado e o deslocamento para o outro, o ângulo entre eles ali, né, mais ou menos assim, ó, é 180 graus. E aí, cosseno de 180 nós sabemos que vale menos 1, portanto, temos que o trabalho do Fat vai ser igual a menos 1 vezes Fat vezes delta S, que é menos Fat delta S. Escrevi direto para poupar um pouquinho de passagens aí na tela, tá? E aí ficamos com menos 20 vezes 2, que é menos 40 joules. Maravilha! No item B, ele estava perguntando o trabalho da força resultante, mas o objeto aí, o nosso móvel, está em MRU, portanto, a força resultante vale zero, e 0 vezes o nosso deslocamento aí de 2 metros vai dar zero. Tem outra maneira de fazer esse, Epifa? Tem, e você precisa saber, tá? Tem e você precisa saber, que é saber que o trabalho da força resultante, ele é igual à soma dos trabalhos de todas as forças que atuam sobre o bloco. Eu decidi escrever assim, só para a gente poder fazer mais uma revisãozinha aqui, mais uma recordaçãozinha aqui. Sobre o bloco, lembram que atuavam também
as forças peso e normal, tá? No caso delas, elas são perpendiculares ao deslocamento, né? O peso é vertical e para baixo, e o deslocamento era para a direita, portanto perpendicular. E a força normal é vertical e para cima, e o deslocamento continua sendo para a direita, portanto também perpendicular. Daí na hora de aplicar a formulinha aqui, gente, ó, F delta S cosseno, para os dois casos, tanto para o peso quanto para a força normal, nós temos ali um cosseno de 90 graus. Só que o cosseno de 90 graus vale zero. Portanto, nem a força peso, nem a força normal, nesse caso, realizam trabalho, tá? Então, aí o trabalho delas é zero, o trabalho da força F é 40, o trabalho de FAT é menos 40 e, claro, o trabalho da força resultante por esse método deu 0 joules. Daí você fala, Epifa, muito mais complicado fazer desse jeito, nesse caso, do que dizer direto que o trabalho da força resultante é zero, já que a própria força resultante é zero. Concordo. Porém, isso aqui vai ser importante para alguns casos aí que vão aparecer pela frente. Tá? Então, muita atenção aí nessa frase, né? O trabalho da força resultante é igual à soma dos trabalhos de cada uma das forças que atua sobre o objeto, né? No nosso caso aqui, sobre o nosso bloquinho. Tranquilo? Passamos então para o 312? A jovem da figura desloca sua mala de viagem aplicando por meio do fio uma força de intensidade T igual a 1 vezes 10 ao quadrado newtons, né? 100 newtons, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Determine o trabalho que T realiza no deslocamento AB, tal que o módulo do deslocamento AB é igual a 50 metros. Beleza. Formulinha de novo, né? Trabalho da força F é F cosseno delta S. No nosso caso, temos uma força T, né? Então, essa aqui é a nossa formulinha, digamos, genérica. Tá? Basta substituir a força F por qualquer força que você desejar calcular o trabalho, desde que, sempre lembre, essa força F seja constante. Né? Caso essa força não seja constante, daí nós não podemos aplicar essa fórmula e vamos ter que apelar para a solução via gráfico. Tá? Então, o trabalho da força T aí é T cosseno de 60 vezes D. Daí o T vale 100, o cosseno de 60 vale meio, nem precisaria saber, né, de cabeça, estava dado aqui, mas esse é um dado que creio eu que todos vocês tenham, e o módulo do deslocamento aí vale 50 metros, né, fazendo a conta, 2.500 joules. Tranquilinho? Passamos então para o 313. O gráfico a seguir representa a variação da intensidade da força resultante F em Newton, que atua sobre um corpo de 2 kg de massa em função do deslocamento X em metro. Sabendo que a força F tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, determine a aceleração máxima adquirida pelo corpo e o trabalho total realizado pela força F entre as posições 0 e 3. Chamo a atenção de vocês para essa frase aqui, né, que antecede o que o exercício está pedindo, né, antecede os comandos aí do exercício, tá? Dizendo que a força F tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. Isso é importante, porque a gente lembra que para o cálculo do trabalho, nós precisamos usar sempre a força útil, e embora essa força aqui seja uma força variável, nada nos garante, sem essa frase aqui, que essa força é a força útil. Né? Então, você pode ter uma força atuando sobre o bloco e essa força pode ter ângulo variável. E aí a gente teria que usar esse ângulo na hora de fazer o cálculo. Garantindo que essa força tem a mesma direção e mesmo sentido do deslocamento, então esse ângulo valeria 0 grau, o cosseno de 0 vale 1, e aí a gente não precisa se preocupar, basta a gente aplicar as técnicas aí que a gente conhece, sem se preocupar com ângulo nenhum, tá? Então, aceleração máxima adquirida pelo corpo. Volta aí a aparecer a segunda lei de Newton, né? Essa é uma questão de aceleração máxima, uma questão que já apareceu aí em alguns vestibulares, apareceu também no Enem. Como eu sei que a segunda lei de Newton é força resultante igual a ma, a máxima aceleração eu vou ter no ponto onde eu tiver mais força resultante, já que a massa é constante. Olhando para o gráfico, a força resultante máxima é 4. Né? Portanto, basta substituir essa resultante por 4, a massa é 2, dada lá no enunciado, e a aceleração, então, 2 metros por segundo ao quadrado, a máxima aí que esse objeto, aí, né, que esse corpo pode sofrer. Tá bom? Item B, o trabalho total realizado pela força F entre as posições 0 e 3, a força agora é variável, como eu acabei de dizer no exercício 312, o fato da força ser variável já nos impede de aplicar a fórmula, mas eu lembro com vocês que o trabalho num gráfico força por deslocamento, né, força por posição, tá? Ele é numericamente igual à área, tá bom? Fizemos isso na aula teórica e desenvolvemos bonitinho lá, temos a prova toda bem feitinha lá,
Maravilha? Mas por enquanto, né, na aula de exercício aqui, quem não lembra dessa aula teórica pode acreditar em mim, sempre que você tiver um gráfico força-posição, né? Então ali Newton, preferencialmente, e aqui metro, então basta fazer a área, tá? Se você fizer a área, você numericamente, né, é igual ao trabalho. Maravilha? Então vamos lá, isso aí é um triângulo, base vezes altura sobre 2, a base é 3, a altura 4, certo? Então, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6 joules. E aí, terminamos este exercício 313. Consequentemente, terminamos também essa primeira aula de exercício. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o joinha aí para ajudar o canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha aí o vídeo, compartilha os exercícios aí com os amigos que precisarem estudar esse tema. Beijo para todo mundo, até a próxima aula, fui.